Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No dia 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E apesar do Rio Grande do Sul estar acima da média nacional em doação, os estoques no Hemocentro do Estado ainda são baixos. Para falar mais sobre os tipos sanguíneos necessários e como funciona o processo de doação, eu recebo hoje no estúdio a representante do Hemocentro e assistente social, Roberta Abad. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Roberta. A média nacional, em termos de doação, é de 1,8%, enquanto a média do Rio Grande do Sul é de 2,4%. Mesmo assim, esse número ainda é considerado baixo, né, Roberta? A que se atribui, essa falta de doação? Seria estigma, falta de conscientização por parte da população? O que falta para aumentar esse número? Só retificando, atualmente os nossos estoques estão adequados. A gente não está lidando com estoques baixos. A campanha foi muito importante, está sendo, só que o que nós precisamos é de regularidade, de ações mais sistemáticas, tanto da população, da comunidade, como de empresas, para nos ajudarem a manter os nossos estoques. O que a gente avalia é uma questão mais sazonal de temperatura. O que acontece? No inverno, no outono, começa a acontecer algumas alterações climáticas. Isso representa quadros gripais, quadros de resfriados, alguma otite, alguma amidalite, a pessoa vai ficar acometido, temporariamente, tomar algum tipo de antibiótico e ficar inapto. Então, a gente não tem uma diminuição de candidatos à doação, mas de inaptidão temporária. Então, a gente precisa trabalhar isso com a população, porque a gente abastece 40 hospitais, isso entra o HPS Porto Alegre, que é um hospital de trauma, 3 UTIs neonatal, mas isso representa em torno de 100 municípios. Então, a gente precisa estar sempre com os nossos estoques de forma adequada, para suprir a demanda dos hospitais. Hoje, qual seria o percentual considerado ideal em número de doadores, 85 a 100 por dia, para a gente chegar a 1.500 mês. Certo. E falando em número de doadores, qual que é a capacidade do Hemocentro também de armazenar, esse sangue que é doado? Nós temos a capacidade instalada, para armazenar a quantidade de 100, 120 dias, 120 bolsas, e depois passa pelo processamento, que nós temos, também somos um centro de coleta e distribuição de sangue, que passa por todos os testes sorológicos para a gente poder devolver, para aquele doente que houver a necessidade, a reposição de um sangue com qualidade. Certo. Roberta, falando um pouquinho então, de quem quer doar, quais são os requisitos necessários, para quem deseja fazer essa doação? Então, no mínimo 16 anos, mas como é um adolescente, ele precisa estar acompanhado de um responsável, um responsável legal, pode ser pai, mãe ou alguém que tenha guarda, 50 quilos é tanto para adolescente quanto para adulto, isso é importante a gente frisar, porque daqui a pouco é um adulto com 50 quilos, um adolescente com 50 ali, então há a possibilidade. A primeira doação tem que ser até os 60 anos, não pode chegar com 61 anos para doar. E se já é nosso doador de sangue regular e fidelizado, assim como a gente gostaria que houvesse, a última doação aos 70 anos de idade, incompleta, 69 anos, 30 dias. É importante falar também que existe um número máximo, de doações que podem ser feitas. Existe um espaço aí, um período, tanto para homem quanto para mulher. Sim, isso é importante também a gente relatar. Mulheres podem doar de 3 em 3 meses e homens de 2 em 2 meses, sendo que para mulheres é 3 doações ano e homens 4 doações ano. Então, Roberta, com relação aos impedimentos temporários, tu já citaste a questão da gripe, quais seriam os outros impeditivos? Sim. A vacina contra a gripe seria 2 dias, de inaptidão temporária. Daqui a pouco uma extração dentária precisa de 7 dias, entre outros critérios que vai ser visto dentro da triagem clínica, Mas existe também a questão da tatuagem, Eu fiz uma tatuagem hoje, eu preciso de 12 meses para poder estar apto para doação de sangue. Tatuagem, piercing e maquiagem definitiva também é um impeditivo para 12 meses. E impedimentos definitivos?
diabetes tipo 1, tipo 2, algumas patologias renais, gastrointestinais, como doenças cardiovasculares, doença de Chagas, autoimune, né, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, história de embolia pulmonar, cirrose hepática, malária, doença de Chagas, e também é verificado na triagem clínica algumas questões com a vida, né, dessa pessoa individualmente, de forma sigilosa. Certo, é importante falar também que uma pessoa doar pode ajudar 4 pessoas, até 4 pessoas podem ser ajudadas. Até 4 pessoas, por causa do desdobramento, né, o fracionamento do sangue. O Hemocentro é um centro de coleta e distribuição. Então, temos o laboratório, onde são realizadas sorologias, e também mandamos para Santa Catarina, que é feito o exame NAT, para termos a certeza, né, de que está tudo bem com esse sangue para o doente receber. Certo. Falando um pouquinho dessas campanhas de conscientização, agora no dia 14 de junho, a gente teve o Dia Mundial do Doador de Sangue. Tu me falaste, né, também que em novembro, antes de começar o programa, nós temos a campanha nacional. Qual a importância, né, dessas iniciativas? Sim, dia 25 de novembro é a campanha nacional. A importância é porque mobiliza, né, e de uma forma cultural as pessoas consigam se dar conta que a doação ela é um ato voluntário de solidariedade, mas que em qualquer momento das nossas vidas a gente pode precisar, independente de uma patologia de oncologia, ou daqui a pouco um amputado por diabetes que vai precisar, um prematuro extremo que vai precisar de sangue, né? Um acidentado grave de trânsito ou um queimado pode precisar. Então, é uma questão de mudança de paradigma, né? Na verdade, a gente gostaria que as campanhas fossem permanentes, né? Porque também é uma questão importante de colocar que esses hemocomponentes têm validade de duração, né? Então, por exemplo, o CHAD, que são as hemácias, é 30 a 35 dias. Então, não adianta a gente também ter muita coleta, né? E daqui a pouco ter que desprezar. E não existe substituto para o sangue. Então, isso também é bem importante. Se tivesse essa capacidade de armazenação por período de validade, por assim dizer, não poderia ficar estocado. Sim. Certo. Então, na verdade, retomando a mudança de paradigma, né, de uma doação dirigida, focalizada, para uma doação regular e de repetição, né, que as pessoas consigam se dar conta que amanhã podem precisar e que esse gesto é um gesto que acaba movimentando, né, tanto a solidariedade quanto a necessidade, porque salva vidas, né, e quem está com um doente acometido por alguma questão de saúde que necessita, sabe, né, o que a gente está falando, que é muito importante, né, tu não estar precisando para mobilizar, né, e essa mudança de cultura que a gente tenta trabalhar com as pessoas, né, com as equipes, com as empresas parceiras que a gente tem. Certo. Hoje, quais são os tipos mais necessários, né, no Hemocentro? Pois então, o O neg, né, o O negativo, é o doador universal. Ele doa para todos os outros grupos sanguíneos. É muito importante a gente ter. E o O positivo, porque 36% da população é O positivo. Mas os demais grupos sanguíneos também são muito importantes. Mas em questão de quantidade e de necessidade, seriam os dois. Certo. Para quem deseja realizar a doação, onde deve se dirigir? Avenida Bento Gonçalves, 3722, Porto Alegre, Hemocentro do Estado, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Certo. E para quem deseja mais informações, tu falaste ali uma série de impeditivos, né? Para quem ficou com alguma dúvida, pode ter esclarecimento dessa através. Sim. O telefone é 3336-6755, né? Entre em contato conosco. A recepção entra em contato ou com a triagem clínica ou com o pessoal da captação que anota o recado, né? E fará a devolução adequada, né? Porque daqui a pouco também pode tomar alguma medicação que é impeditivo, né? Isso também é visto individualmente na triagem clínica. Tá certo. Queria agradecer a tua presença no Jornal da Câmara. Muito obrigada, Roberta. Nós que agradecemos. Eu queria agradecer também a sua companhia aí de casa, e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.